Por qual motivo a cotação dos fiagros CPTR11 e Vigia11 caíram no dia de hoje? Esse foi exatamente o questionamento que eu recebi de alguns inscritos lá no Telegram, que me mandaram mensagem no privado perguntando por qual motivo a cotação tinha caído de uma maneira tão acentuada no dia de hoje. Como vocês podem ver aqui, o CPTR11 ele caiu mais de 4% e o Vigia11 caiu ali aproximadamente quase 3%. E o motivo, pessoal, dessa queda é muito simples. Foi por causa dos dividendos que esses fiagros anunciaram no dia de ontem. Como vocês podem ver aqui ao lado, em dividendos dos fiagros, o CPTR11 ele anunciou 8 centavos por cada cota e o Vigia11 anunciou 10 centavos por cada cota. Só que esses valores que esses fiagros anunciaram são bem inferiores aos valores anteriores em dividendos que eles pagaram. Como vocês podem ver aqui do CPTR11, nota-se que ele vinha pagando aqui 10 centavos, 13 centavos e meio, sempre nessa faixa aqui. E vocês podem ver aqui no gráfico que esse é o menor valor em dividendos agora que ele está pagando, apenas 8 centavos por cada cota. E a mesma coisa aconteceu com o Vigia11, como vocês podem ver aqui, nos meses anteriores ele vinha pagando aqui 12 centavos, 13 centavos, 13 centavos e meio, e esse é o menor valor que atualmente ele está pagando em dividendos, de apenas 10 centavos em rendimentos. Lembrando que o valor que ele vai pagar nesse mês de novembro é correspondente à sua receita do mês de outubro, assim como no próximo mês o rendimento que ele anunciar para o mês de dezembro é correspondente à sua receita do mês de novembro. Então sabemos qual é o motivo dessa queda. Muitos investidores não contentes com esses rendimentos que esses fiagros anunciaram, acabaram vendo, pelo menos na opinião deles, que não valia a pena continuar investindo e começaram a vender as suas cotas. Por esse motivo, a queda na cotação. Então, quanto mais pessoas estão vendendo, mais a cotação ela cai. Quando mais pessoas estão comprando, mais a cotação ela sobe. Mas será que é justificável o pessoal vender as cotas do CPTR11 e do Vigia11 só porque os seus rendimentos diminuíram? Essa é uma decisão pessoal, né? Cada um tem o seu perfil de investidor, cada um escolhe como é que vai investir. Porém, devemos entender que esses ativos, eles investem de uma maneira primordial em CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. São similares aos CRIs que os fundos de papel eles investem. Então vamos entender como é que esse tipo de ativo eles funciona para entender como é que funciona a principal fonte de receita desses ativos fiagros. Aqui menciona o seguinte: o CRI, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários, é um investimento destinado a financiar transações no mercado imobiliário, ou no caso do CRA, do setor agronegócio. Então, eles são títulos emitidos por instituições que não pertencem ao setor financeiro para financiar a execução de projetos de expansão no ramo imobiliário ou no setor do agronegócio. Dessa maneira, o proprietário do imóvel que deseja ampliá-lo ou fazer uma reestruturação pode solicitar a emissão de um CRI ou CRA para conseguir esse empréstimo e oferece como garantia o valor dos aluguéis que receberá no futuro em troca do dinheiro para as obras. Então, ele pode solicitar, assim, a emissão de um CRA para poder aumentar algum imóvel que ele já tem, para poder fazer uma reestruturação ou até para poder comprar algum imóvel. Então, isso também se aplica a mesma coisa ao setor do agronegócio. E ele oferece como garantia, no caso aqui no setor imobiliário, o valor dos aluguéis que ele receberá no futuro. Ele também pode colocar como garantia alguns outros ativos que ele tem. Por exemplo, no setor agro, pode colocar maquinários, imóveis e outros ativos que aquele devedor ele tem. Então, uma securitizadora ele vai emitir o CRI ou CRA e antecipar os aluguéis. Já que os fiagros eles não são uma instituição financeira, então eles não podem emprestar diretamente para esses domadores. Então eles precisam aí de uma securitizadora por detrás para poder fazer. Ele continua mencionando aqui que isso é feito mediante o pagamento de uma taxa de, por exemplo, 5% mais IPCA. No caso dos fiagros, na sua grande maioria, é o índice CDI. Então, de maneira resumida, você compra um título e empresta o seu dinheiro ao emissor desse título. Então, os fiagros eles emprestam indiretamente seu dinheiro para poder financiar projetos do setor agro. E em compensação, o fiagro ele recebe o que emprestou com juros e correção monetária. Isso acontece dentro do prazo combinado no momento da compra.
Tirando como exemplo esse último relatório aqui do Fiagro Vigia 11, vocês podem ver, ó, que ele tem a receita aqui dos seus CRAs, que é os juros e a correção monetária que seus devedores têm que pagar mensalmente para ele. E devemos levar em consideração, pessoal, que a receita final desses CRAs depende muito diretamente da quantidade de dias úteis que tem no mês. Então, quanto maior a quantidade de dias úteis que tiver no mês, maior vai ser a receita correspondente aos CRAs. E quanto menor a quantidade de dias úteis, menor será a receita correspondente aos CRAs. E devemos levar em consideração que no mês de outubro ocorreram 2 feriados, então isso diminuiu bastante a receita desses 2 fiagros. Além disso, devemos levar em consideração também a queda na taxa Selic, que afeta também diretamente a receita desses ativos. Assim como o CPTR 11, o Vigia 11, praticamente todos os seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem aproximadamente 94,6% de todo o seu patrimônio investido apenas em CRAs e 100% deles estão indexados ao índice CDI. Lembrando que a taxa Selic ela saiu lá de 3,75% e agora está de 12,25%. Então ocorreu uma queda aí de 1,50% em questão de alguns meses. Porém, essa queda não é suficiente para poder afetar tanto assim o rendimento, no caso a receita desses ativos. Então devemos esperar aí o próximo relatório gerencial que vai sair nesse mês de novembro, correspondente ao seu demonstrativo de resultados do mês de outubro, para sabermos o que foi realmente que aconteceu. Em especial do Fiagro Vigia 11. Por qual motivo? Se observarmos aqui no seu último relatório gerencial, que foi correspondente ao mês de setembro, ele ainda tinha uma reserva aqui de 6 centavos por cada cota para que ele pudesse assim distribuir. Então, mesmo que sua receita ela fosse menor nesse mês de outubro, se levarmos em consideração, no caso, se compararmos com os outros meses anteriores, setembro, agosto e até julho, mesmo assim, ele tinha uma reserva ali bastante considerável para que ele pudesse permanecer nesse patamar aqui de pelo menos 12 centavos por cada cota. Então, provavelmente, a gestão ela não usou essa reserva acumulada que ele tem de 6 centavos por cada cota e ele deve ter distribuído apenas o que ele realmente gerou no mês. Como eu falei, devemos esperar aí o relatório gerencial sair para conseguirmos entender exatamente o que foi que aconteceu para que a receita desses fundos e, consequentemente, os dividendos que ele distribuíram nesse mês de novembro caísse dessa maneira tão acentuada. Realmente foi uma queda muito grande. Vimos aí muitos fiagros e fundos imobiliários diminuindo seus dividendos, mas a queda do CPTR 11 e do Vigia 11 realmente foram as maiores se compararmos com outros ativos do mesmo segmento. Mas como eu falei, pessoal, no início do vídeo, esses fiagros estão caindo justamente por causa do anúncio em dividendos que ocorreu no dia de ontem. Então muitos investidores aí, pelo menos na opinião deles, viram que não compensa continuar investindo nesses ativos e decidiram vender. Se essa é uma decisão correta ou não, isso é uma responsabilidade de cada um, né? Cada um aí tem que tomar a sua decisão de onde investir o seu dinheiro. Não cabe a mim aqui falar que é uma oportunidade ou que é errado estar vendendo esses ativos. Pelo menos esse parece ser o principal motivo, não tem aí nenhum fato relevante envolvendo esses dois ativos. Mas como eu falei, vamos esperar o relatório gerencial de cada um deles sair, correspondente a esse mês de outubro, para que possamos considerar juntos e ver o que realmente aconteceu. Assim que sair, eu vou trazer aqui um vídeo analisando o relatório gerencial para que possamos entender qual foi a situação do Vigia 11 e do CPTR 11 nesse mês de outubro. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.